Olá, estamos aqui para mais um devocional, dia a dia com a palavra, dia 22 de setembro, e vamos meditar aqui em Romanos 14, 13. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Meu Deus! Como eu tenho refletido sobre este assunto nos últimos dias, o quanto somos ótimas em julgar e, na verdade, não temos capacidade de fazer isto com justiça, como Deus faz. Porque Ele, sim, conhece o coração do ser humano. Nós só sabemos o que vemos e o que nos contam. E é baseado nesse conhecimento fajuto que tomamos o direito de julgar as pessoas. Paulo nos adverte a deixarmos a função para o verdadeiro e justo juiz, e assim deixarmos de servir como tropeço, e muito menos levantarmos falso testemunho contra os nossos irmãos. Porque convenhamos, como anda nossa vida para sermos juízes dos outros, não é mesmo? Paulo estava vivendo ali, naquele momento, isso. Veja que essa carta é aos Romanos. Imagine culturas diferentes, começando a ouvir falar sobre Jesus, até se rendendo e tentando ali estar sendo inseridos no corpo, né? Procurando estar sendo inseridos no corpo. Só que nós temos assim a ideia de que podemos moldar as pessoas, não é mesmo? Moldar as pessoas ao que nós achamos ser certo, pensamos ser certo. Julgamos a forma, né, de uma pessoa falar, julgamos. Só que nós não temos conhecimento suficiente, porque, por exemplo, né, um juiz, quando vai julgar um caso no tribunal, ele precisa de provas para julgar. Só que nós sabemos que no mundo, como a Bíblia vai falar, o juiz é iníquo, né? No mundo, o ser humano, mesmo sendo juiz, ele ser humano, ele está ainda passivo a erro. Mas quando falamos do justo juiz, que é Deus, Deus conhece os corações, Deus conhece os pensamentos. E Ele vai julgar de acordo com toda esta realidade, né? Por isso é uma justiça pura, íntegra. Mas a nossa justiça é baseada no quê? Porque eu posso estar aqui, falar, testemunhar, mas quem sabe o íntimo do meu coração? Quem sabe os meus pensamentos, quem sabe os sentimentos que estão aqui dentro, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Quando a gente vai falar com uma pessoa, a gente não sabe como foi a vida dela, quais traumas que ela sofreu, ou se a gente acha, não, conheço desde pequenininho. Mas eu carreguei tantos traumas sozinha que nem minha mãe, nem meu pai, nem ninguém sabia até a minha vida adulta, onde eu pude chegar e conversar com a minha mãe, falar. Mas eu carregava. Imagine, a pessoa que estava me vendo todo dia. E hoje, quanta a gente tem informação e conhecimento de que isso acontece. Quantas pessoas que nem chegam até a momentos críticos, a situações críticas, a decisões críticas contra a própria vida, baseadas no que elas sentem, no que elas pensam. E aí as pessoas ficam se perguntando, mas por quê? Mas por quê? Porque nós não conhecemos o coração e a mente do ser humano. Estes dias eu recebi um vídeo, eu vi um vídeo, né, e pedi para minha amiga, falando justamente que não sabemos as dores do outro. Então deveríamos ser muito mais é, compassivos, sabe? Não no sentido de se você está sofrendo é, injustiça, se você está sofrendo violência, você não tem que ficar ali perto e tal. Não, se afaste. Se afaste, vá para longe, cuide da sua mente, cuide, sabe?
porque a gente precisa amar o próximo como a nós mesmos, né? É o que nós aprendemos aqui no último devocional. Mas o papel de julgar, só Deus. Só Deus. E aqui Paulo fala justamente para os que estão chegando. Aqui, como eu sempre falo, que eu gosto de estar falando para mulheres cristãs. E nós, estando no ambiente, eu não sei quanto tempo você já está neste ambiente, na comunidade cristã, sabe, servindo a Deus, seguindo a Cristo. E às vezes vem chegando pessoas para conhecer esse amor, para conhecer Jesus. E nós não vamos fazer dessa pessoa um mini Cristo com as nossas palavras, os nossos próprios pensamentos, né? Elas vão se tornar cristãs, vão começar a se parecer com Cristo conforme o Espírito Santo ministrar a vida delas, o Espírito Santo entrar na vida delas, elas entenderem mais de Deus. Então, nós aqui somos o quê? Canal de bênção, canal de transformação. E quando nós entendemos isso, nós aprendemos que o Senhor trata, o Senhor transforma, o Senhor muda pensamentos, o Senhor muda corações, o Senhor quebranta, o Senhor cura traumas, o Senhor transforma vidas. Eu já cansei de ver, cansei não, estou cansada de ver não, quero ver mais. Deus transformando vidas. Quantas vidas eu vi ser transformada? Quantas vidas eu vi ser transformada pelo Espírito Santo? Pelo Espírito Santo. Porque o que nós fazemos é muito pequeno, muito superficial perto do que Deus faz dentro de, do ser humano, dentro das pessoas que se dispõem, que abrem seus corações para que Deus venha e transforme. Então, aqui, quando Paulo fala, para não julgarmos, para não servirmos de escândalo, de tropeço para nossos irmãos, para o nosso irmão, para nossas irmãs, é sobre isso, não é sobre estar certo ou errado, mas sobre entendermos que quem faz a perfeita obra e que tem o poder de transformar é aquele que conhece e sonda todos os corações. Assim como nós mesmas. De repente, sim, você está sendo julgada por algo, ou eu estou sendo julgada por algo que eu faço ou que eu falo. Não, não, não venha fazer disso não faça disso um caos. Leve para Deus. Deus, ele vai dizer para você, filha, não, tá errado mesmo, muda isso aqui. Ou Deus vai falar, não, filha, fique em paz, não é isso. É Deus, o Espírito Santo. Queridas, quando nós entendemos que o Espírito Santo ministra nos corações, Deus não deixou o Espírito Santo de enfeite, não, neste mundo. Ele deixou o Espírito Santo para convencer o homem da justiça, do juízo, do pecado. Então, precisamos recorrer ao Espírito Santo confiando que ele fará isso. Se não temos confiança o suficiente, fé o suficiente para recorrermos ao Espírito Santo para isso, para nos ajudar, né? É sinal de que nós estamos precisando nos aproximar mais de Deus, né? Porque importa que aqueles que se achegam a Deus creem que Ele existe, não é verdade? Então, o Senhor, Ele tem nos convidado e nos chamado. Abra seus ouvidos, abra seu coração, abre teu coração. Permita que Ele mostre como sermos fonte de bênção, como ajudarmos uns aos outros, como direcionarmos as pessoas a Ele que pode transformar, a Ele que pode libertar, a Ele que pode curar. Não é fácil, queridas. Como eu sempre repito aqui, eu não estou falando de coisas fáceis de fazer. A nossa carne, nós temos o ímpeto de querer, principalmente dentro da nossa casa, a gente quer mudar a cabeça do marido, a gente quer mudar a cabeça do filho, a gente quer ter esse poder, mas nós não temos, né? Não temos esse poder, mas o poder que a gente tem é de dobrar o joelho e falar com o Todo-Poderoso Deus, que o Senhor nos ajude nessa tarefa difícil, mas que o Espírito Santo nos ajude, né? Que nós sejamos bênção, não vemos fazer é, tropeçar aquele que está ao nosso lado. Sim, aquele que está ao nosso lado, às vezes, é a família, é o parente mesmo ali, mas que o Senhor nos ajude, nos dê sabedoria. E a sabedoria, como eu falava hoje com uma amiga, a sabedoria não é algo que a gente ganha para assim, toma sabedoria, não. Pratique a sabedoria, sabe?
A sabedoria é algo para ser praticado todos os dias. Que o Senhor Deus nos ajude nisso. Amém? Seja no que for. Aqui Paulo falava sobre comida, né? Ah, o que come não despreza o que não come. Não precisamos entrar nesses tipos de discussões. Não precisamos. Eu sei que chateia. A nossa carne, ela, sabe, coça, sabe, para poder a gente falar, para a gente poder apontar. Mas que o Senhor nos ajude. Nos ajude a corrigir isso nas nossas atitudes. Amém? Vamos orar? Senhor, justo juiz, nas tuas mãos colocamos a vida dos nossos, mas principalmente a nossa própria vida. Venha revelar tudo de ruim que há em nós, que tem nos impedido de termos uma vida segundo a tua vontade e também de abençoarmos os nossos irmãos, as nossas irmãs, a nossa família. Nos ajude, Espírito Santo. Nós pedimos hoje, nos ajude a entendermos que o Senhor é quem tem o poder de transformar, de curar, de libertar. E que todos nós, todos, sem exceção, dependemos da tua graça. Amém. Amém, querida. Que o Espírito Santo continue falando conosco. Que esta palavra fique em nosso coração. E Deus nos ajude nessa tarefa, que às vezes é muito difícil, mas Deus pode nos ajudar. Amém? Continuemos firmes. E amanhã estamos aqui em mais um devocional. Quiser compartilhar, compartilhe esse áudio com alguém. Chame mais uma amiga para estar aqui com a gente. Tem muita coisa boa vindo aí por aí também, tá bom? E eu tenho certeza que esse tempo o Senhor tem preparado para que nós busquemos Ele. Busquemos a Ele, busquemos a face dele. Até amanhã. Espero você, viu?